O milagre que mudou a vida de Mateus, quando a fé venceu o impossível. Mateus Oliveira tinha 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida, um diagnóstico de esclerose múltipla em estágio avançado. Os médicos foram claros, a doença era degenerativa, e em pouco tempo, ele perderia a capacidade de andar, trabalhar e até mesmo cuidar de si mesmo. Pior ainda, as despesas com remédios e tratamentos consumiram todas as suas economias, deixando-o endividado e sem esperança. A depressão bateu forte, e Mateus se viu preso em um ciclo de dor física e emocional, sem enxergar saída. Ele era pai de 2 filhos pequenos, Sofia, de 5 anos, e Pedro, de 7. Ver o desespero no olhar da esposa, Ana, enquanto ela tentava segurar as lágrimas para não assustar as crianças, era como uma faca no peito. Como vou sustentar minha família se nem conseguir me levantar da cama? Pensava, enquanto as contas se acumulavam e os credores ligavam sem parar. Foi então que, em um domingo à tarde, enquanto assistia à TV sem ânimo, um comercial chamou sua atenção. Você está passando por uma batalha que parece não ter fim? Na Igreja Universal do Reino de Deus, Deus opera milagres todos os dias. Venha e experimente o poder da fé. Mateus nunca havia sido um homem religioso, mas algo dentro dele o impulsionou a anotar o endereço da igreja mais próxima. Não tenho nada a perder, murmurou para si mesmo. O primeiro passo rumo à fé. Naquela mesma semana, Mateus entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O local estava cheio de pessoas com expressões de esperança, algumas chorando, outras levantando as mãos em oração. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Deus não abandona seus filhos. Ele está aqui, pronto para agir, declarou, enquanto a congregação respondia com améns vibrantes. Mateus sentou-se no fundo, observando tudo com ceticismo. Mas quando o pastor anunciou a corrente de oração, algo dentro dele estremeceu. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está lutando contra uma doença, uma dívida, uma batalha espiritual? Venha à frente, convidou o pastor. Mateus hesitou, mas uma força maior o levou a se levantar. Tremendo, ele caminhou até o altar, onde dezenas de mãos se estenderam para apoiá-lo. Uma irmã da igreja, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, aproximou-se. Filho, Deus vai te curar. Eu já vi muitos milagres aqui. Não duvide. Ela colocou a mão em seu ombro enquanto o pastor ungia sua testa com óleo e começava a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste corpo. Espírito de dor, sai agora. A saúde de Mateus é restaurada pelo sangue de Cristo. Mateus sentiu algo estranho acontecer. Uma onda de calor percorreu seu corpo, e pelas primeiras vezes em meses, as dores nas pernas diminuíram. Lágrimas escorreram por seu rosto. Senhor, se o Senhor existe, me ajuda, sussurrou. A batalha da fé e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Mateus passou a frequentar a igreja com mais assiduidade. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendia a clamar a Deus com fé inquebrantável. Os pastores ensinavam que a vitória não vem sem luta, e que era preciso persistir, mesmo quando os sinais não eram imediatos. Uma noite, durante a fogueira santa, um culto de libertação onde o fogo espiritual queima tudo que é negativo, Mateus sentou-se na frente, determinado a não sair dali sem sua resposta. O pastor orou sobre ele com unção poderosa. Todo espírito de desânimo, de derrota, de doença, eu te expulso em nome de Jesus. O sangue de Cristo fala por Mateus. A congregação gritava em uníssono, é nosso, Satanás, solta. De repente, Mateus sentiu como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. Ele se levantou, e para sua surpresa, as pernas, antes fracas e trêmulas, sustentaram seu corpo com firmeza. Estou andando, gritou, enquanto lágrimas de alegria escorriam. O pastor sorriu. Isso é Deus, meu irmão. O milagre já começou. Mas a batalha não havia terminado. Os médicos ainda insistiam que sua melhora era temporária ou psicológica. As dívidas continuavam a assombrá-lo. Foi então que Mateus decidiu participar da campanha da prosperidade, onde aprendeu que o dízimo e as ofertas não eram apenas obrigações, mas atos de fé que abrem as portas das bênçãos. Com o pouco que tinha, ele começou a dizimar fielmente. Deus, eu confio em ti. Mesmo não vendo, eu creio,
declarou no altar, enquanto depositava sua oferta. Dias depois, um antigo amigo, que nem sabia de sua situação, ligou oferecendo um emprego em uma empresa onde Mateus poderia trabalhar de casa, com um salário que cobriria todas as suas despesas médicas. O milagre completo e a transformação. 6 meses depois daquela primeira visita à igreja, Mateus voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou todos estarrecidos, não havia mais sinais ativos de esclerose múltipla em seu corpo. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista, enquanto Mateus sorria, sabendo muito bem quem havia operado aquele milagre. No culto de testemunho, Mateus subiu ao altar com Ana e as crianças ao seu lado. Com a voz embargada, contou sua história: eu vim aqui quebrado, sem fé, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Hoje, não só estou curado, como minha família está unida, minhas dívidas foram pagas, e minha vida tem propósito. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. O pastor, emocionado, reforçou: isso é o poder da fé. Quando você entrega as suas batalhas a Deus e confia nele, não há impossível que não seja vencido. A lição que mudou tudo. Hoje, Mateus é um cooperador ativo na Igreja Universal. Ele ajuda a receber novos visitantes, compartilhando sua história para encorajar quem está passando por lutas semelhantes. Sempre que pode, repete a frase que mudou sua vida: Deus não muda a sua situação para você crer nele. Ele quer que você creia primeiro, para então transformar tudo. Sua família também se entregou a Cristo. Ana, que antes vivia angustiada, hoje lidera o grupo de oração das madrinhas. As crianças, que viam o pai doente e abatido, agora o veem forte, cheio de fé e propósito. Mateus aprendeu que os milagres não são apenas para alguns privilegiados, são para quem persiste, quem ora, quem dízima, quem crê mesmo quando tudo parece perdido. A Igreja Universal não é apenas um lugar de culto, diz ele. É um hospital de almas, onde Deus opera o impossível todos os dias. Basta você dar o primeiro passo. E assim, uma vida que estava fadada ao sofrimento tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Porque quando a fé encontra unção, não há doença que resista, não há dívida que não seja paga, não há família que não seja restaurada. Isso é a Igreja Universal, onde os milagres acontecem. A notícia do milagre de Mateus se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes o evitavam por medo da doença, agora batiam à sua porta para ouvir a história. Muitos deles, que também carregavam fardos pesados, doenças, desemprego, vícios, começaram a frequentar a Universal, atraídos pela esperança que viam no olhar daquele homem que Deus havia ressuscitado. Um desses vizinhos era o seu João, um aposentado que há anos lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer, e ele se preparava para o pior. Mas ao ver Mateus, forte e cheio de vida, sentiu algo mexer dentro de si. Se Deus fez isso por ele, por que não por mim? Pensou. Com lágrimas nos olhos, seu João foi até a igreja e, na primeira reunião, entregou sua vida a Jesus. Não demorou muito para que os exames começassem a surpreender os médicos: o tumor, que antes crescia sem controle, agora regredia. Em poucos meses, o diagnóstico era claro: remissão total. Eu não tenho palavras para descrever, dizia ele, abraçando Mateus. Só sei que aqui eu encontrei a vida de volta. Mas os milagres não pararam por aí. A filha mais nova de Mateus, a pequena Sofia, que desde pequena sofria com crises de asma severas, também foi alcançada pela unção. Nas noites de reunião, enquanto a família orava, a menina respirava com facilidade, como se uma mão invisível abrisse suas vias respiratórias. Os ataques, que antes a levavam ao hospital toda semana, simplesmente cessaram. Os médicos não tinham explicação, mas Mateus e Ana sabiam: era a mão de Deus agindo mais uma vez. A transformação da família chamou a atenção até dos mais céticos. O próprio chefe de Mateus, um homem que sempre zombava da fé, começou a notar a mudança. Antes, Mateus era um funcionário ausente, doente, sem ânimo. Agora, era o primeiro a chegar, o último a sair, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para os colegas. Curioso, o chefe um dia perguntou: o que aconteceu com você? Mateus não hesitou: Deus me curou. E não foi só meu corpo, foi minha alma, minha família, minha vida. O homem, que carregava uma depressão há anos, aceitou o convite para ir à igreja.
Hoje, ele também é um frequentador assíduo e já viu suas noites de insônia se transformarem em paz. A igreja que antes era apenas um ponto no mapa para Mateus tornou-se sua segunda casa. Ele e Ana agora são obreiros, servindo com alegria, levando a palavra de fé para outros que, como eles, precisam de um milagre. As crianças, que antes choravam com medo de perder o pai, agora correm pelos corredores da Universal, brincando e louvando, sabendo que ali é um lugar onde Deus ouve e responde. Todo domingo, antes do culto, Mateus olha para trás e lembra daqueles dias sombrios, a dor, o desespero, a sensação de que tudo estava perdido. Mas então ele sorri, porque sabe que aquelas lembranças servem apenas para mostrar quão grande é o poder de Deus. Se ele fez isso por mim, que não merecia nada, imagino o que pode fazer por você, diz ele, olhando nos olhos de quem ainda duvida. Porque na Universal, não há caso perdido. Não há doença sem cura, não há família sem restauração, não há vida sem propósito. Basta crer. Basta persistir. Basta dar o primeiro passo, que Deus faz o resto. E assim, mais uma história de dor se transforma em um testemunho de glória, provando que, onde há fé, os milagres nunca param. Mateus não imaginava que, justamente no dia em que decidiu compartilhar seu testemunho pela primeira vez na igreja, uma mulher chamada Ana estaria sentada nos fundos, com o coração partido e as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se fechando no quarto, sem forças nem para chorar. O diagnóstico do filho, um tumor agressivo no cérebro, tinha tirado dela até a última esperança. Os médicos falavam em paliativos, em preparar a família para o pior. Mas quando ouviu Mateus dizer: "Se Deus fez isso por mim, que não merecia nada, imagine o que pode fazer por você", algo dentro dela estremeceu. Não foi uma fé instantânea, foi uma faísca. Uma dúvida que virou oração. Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim. Eu não aguento mais sofrer sozinha. E ali mesmo, entre os bancos da Universal, com as mãos suadas apertando o lenço molhado de lágrimas, Ana fez um trato com Deus: "Se o Senhor curar meu filho, eu vou servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Não como uma obrigada, mas como uma grata." Naquela noite, o menino, que mal conseguia abrir os olhos havia semanas, pediu água. No dia seguinte, moveu a perna direita, a mesma que os médicos disseram que nunca mais responderia. Uma semana depois, os exames mostravam o tumor encolhendo de forma inexplicável. Os médicos cochichavam entre si, mas Ana já sabia, era Deus respondendo. Não porque ela fosse especial, mas porque Ele é fiel. Hoje, 2 anos depois, Ana não só leva o filho, agora correndo pelos corredores da igreja, como também traz outras mães que recebem diagnósticos cruéis. Ela repete o que ouviu de Mateus: "Aqui não tem caso perdido." Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé. E enquanto ela fala, os olhos brilham, porque sabe que não está sozinha. A Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar onde pessoas com cicatrizes se tornam faróis para quem ainda está no escuro. Porque a história de Mateus não terminou nele. Assim como a de Ana não termina nela. Cada vida transformada vira uma semente, e cada semente vira uma árvore que dá frutos. E assim, domingo após domingo, a fila daqueles que chegam quebrados só aumenta e a fila daqueles que saem restaurados também. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E na Universal, Ele está sempre agindo. No meio daquela fila de pessoas que buscavam um milagre, estava a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que carregava nas costas uma dor que parecia não ter fim. Há 5 anos, ela tinha recebido um diagnóstico que os médicos chamavam de sentença em esclerose lateral amiotrófica, uma doença que aos poucos tirava seus movimentos, sua voz, sua independência. Os médicos disseram que ela teria, no máximo, 3 anos de vida. Mas ali estava ela, 5 anos depois, ainda respirando, ainda lutando, ainda acreditando. Seu filho, Carlos, a trazia todos os domingos, mesmo quando ela já não conseguia mais caminhar sozinha. Ele a carregava nos braços, como se ela fosse uma criança, e a colocava na cadeira de rodas emprestada pela igreja. Dona Maria não conseguia mais falar direito, mas seus olhos diziam tudo. Eles brilhavam toda vez que o pastor falava sobre cura, toda vez que alguém dava um testemunho de milagre. Ela apertava a mão do filho, como se dissesse: "Hoje pode ser o nosso dia." E então chegou o dia em que o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre no corpo?
Quem aqui não aceita mais viver do jeito que está? Dona Maria não podia levantar a mão, não podia gritar, mas seu coração clamava. Carlos, emocionado, levantou a mão por ela. O pastor olhou na direção deles, como se tivesse ouvido aquele grito silencioso. Ele desceu do púlpito e foi até onde eles estavam. Minha irmã, hoje é o seu dia, disse o pastor, colocando a mão na cabeça de Dona Maria. Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, ele ouve suas orações. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do seu corpo agora. Carlos fechou os olhos, apertando os dedos da mãe com força. De repente, Dona Maria sentiu algo estranho. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, como se algo pesado estivesse saindo dela. Ela tentou mover os dedos, e conseguiu. Tentou levantar o braço, e o braço obedeceu. Seu coração disparou, não de medo, mas de uma alegria que ela não sentia há anos. Mãe, você está conseguindo. Carlos chorava, vendo os movimentos que há tanto tempo estavam perdidos. Dona Maria abriu a boca e, com voz trêmula, mas clara, falou. Glória a Deus! A igreja inteira explodiu em louvor. Gente que nem conhecia Dona Maria chorava junto, porque ali, mais uma vez, Deus tinha mostrado que não existe doença que Ele não possa curar, não existe vida que Ele não possa restaurar. No domingo seguinte, Dona Maria voltou à igreja. Mas dessa vez, não foi de cadeira de rodas. Ela entrou caminhando, apoiada no braço do filho, mas com suas próprias pernas. E quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não houve um olho seco na congregação. Eu vim aqui para dizer que Deus é fiel, ela falou, com a voz ainda frágil, mas cheia de força. Eles me deram 3 anos. Deus me deu 5, e agora me deu a vida de volta. Se você está aqui hoje com um problema, não desista. Porque onde os médicos disseram não tem jeito, Deus diz, eu tenho um jeito. E assim, mais uma história se juntava às outras. Mais um farol foi aceso. Mais uma prova de que, na Universal, os impossíveis se tornam possíveis, e as lágrimas de dor se transformam em lágrimas de gratidão. Porque Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E Ele ainda está escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. Naquela mesma noite, enquanto a irmã Maria descia do púlpito ainda entre aplausos e louvores, uma jovem chamada Ana, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses se recusando a sair de casa. A depressão a havia dominado após um acidente de carro que tirou a vida de seu noivo e a deixou com dores crônicas nas costas. Os médicos falavam em cirurgia de alto risco, os remédios já não faziam efeito, e a esperança, a esperança ela havia enterrado junto com o amor da sua vida. Mas naquela noite, algo dentro dela se mexeu. Não foram as palavras da irmã Maria, embora elas tivessem tocado seu coração. Foi a maneira como aquela mulher, que deveria estar em uma cama de hospital, subiu aqueles degraus com os próprios pés. Foi o brilho nos olhos dela, como se a morte não tivesse mais poder sobre sua vida. Ana sentiu uma pontada no peito, uma mistura de inveja e desejo. Eu também quero isso. Eu também quero viver. Quando o pastor fez o chamado para a corrente de oração, Ana hesitou. Suas pernas tremiam, não só pela dor física, mas pelo medo de se decepcionar novamente. Mas então, como se alguém a empurrasse gentilmente, ela se levantou. Passo a passo, arrastando os pés, foi até a frente. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela não sentiu nada a princípio. Só o cheiro do óleo da unção, o calor das mãos sobre sua testa e o som dos irmãos orando ao seu redor. Senhor, eu não aguento mais, ela sussurrou, com a voz quebrada. Se o Senhor existe mesmo, me mostra que o Senhor está aqui. E então, como um raio, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Não foi uma dor, mas uma onda de calor que começou nos pés e subiu até a cabeça. Ana gritou, não de medo, mas de alívio, porque de repente, as dores que a acompanhavam há meses, tinham sumido. Ela se virou para trás, procurando pela irmã, e começou a pular. Sem dor. Sem peso. Sem limites. Eu estou curada. Ela gritou, e as lágrimas agora eram de uma alegria que não cabia dentro dela. A irmã correu para abraçá-la, e as duas caíram no chão, rindo e chorando.
O templo explodiu em glórias a Deus. Mais um milagre. Mais uma vida ressuscitada. Porque na Universal, não é só sobre ouvir falarem de Deus, é sobre encontrá-lo face a face. É sobre ver sua mão agindo onde a medicina falha, onde a ciência se cala, onde a esperança parece perdida. E enquanto Ana dançava ali na frente, livre como nunca havia sido, uma senhora de cabelo branco, sentada na terceira fileira, apertava com força um exame médico entre as mãos. O diagnóstico era claro: câncer em estágio avançado. Ela tinha ido à igreja pela última vez, só para se despedir. Mas ao ver aquelas duas mulheres, uma que venceu a morte, outra que venceu a dor, algo dentro dela falou mais alto que o medo. Se Deus fez por elas. E assim, sem nem mesmo esperar o fim do culto, ela se levantou e foi até o altar. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que acontecem toda semana. São vidas que se levantam quando o mundo já as deu como perdidas. São histórias que não terminam em derrota, mas em vitória. Porque Deus não desistiu de ninguém. E onde há fé, Ele age. Sempre. E ali, entre lágrimas e orações, ela depositou o exame no altar. Não foram palavras bonitas nem promessas vazias, foi um grito de fé que brotou do mais fundo de sua alma: Senhor, se o Senhor fez por elas, pode fazer por mim. As mãos que tremiam ao segurar o papel agora se erguiam firmes, como se já soubessem que a batalha estava ganha. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, e ela sentiu algo que não era emoção, nem desejo, era certeza. Uma paz tão grande que o medo, antes um gigante, virou pó. 3 meses depois, ela voltou. Desta vez, não com um exame, mas com um atestado de saúde nas mãos. Os médicos, incrédulos, chamavam de a remissão espontânea. Ela sorria, sabendo que não havia nada de espontâneo naquilo. Era a mão de Deus escrevendo o final de uma história que o mundo já havia julgado terminada. Naquele altar, ela não só recebeu a cura, redescobriu a vida. Aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de dançar sobre ele. Que Deus não escolhe os perfeitos, mas se deleita em transformar cinzas em beleza. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas nos fazer enxergar que, mesmo no vale, Ele está conosco e o vale pode virar um palco de vitória. Porque milagres não são exceções. São o eco da voz de Deus respondendo à fé de quem se recusa a aceitar o não como resposta. E toda vez que alguém se levanta, seja com dor, com dúvida ou com um diagnóstico nas mãos, o céu se inclina para ouvir. E Ele age. Sempre.